Bom, a gente falou do corpo, né? Além do corpo, a alma também esgota. E daí a gente perde o otimismo, o entusiasmo, chora demais. É o esgotamento emocional. Agora, será que um chazinho de camomila resolve, Wesley Nazaré? Ou precisa mais um pouquinho? Um chazinho sempre vai bem, né? É. Mas precisa pensar nas bases que estão levando a esse esgotamento emocional, né? É diferente esgotamento emocional de esgotamento mental? Não, a gente são termos, né, comuns para uma espécie de efeito do estresse prolongado, crônico, no organismo. Sobretudo, a gente pensa que as relações de trabalho, nós somos um povo que trabalha muito, né, Mônica? A gente não pode esquecer que o brasileiro é, sem dúvida, um dos povos que mais se consome em trabalho. Muitos de nós temos mais de uma jornada de trabalho, as mulheres, sobretudo, são fenomenais, mas também acumulam várias funções, né? E por isso, o estresse prolongado pode gerar essa estafa, esgotamento mental ou esgotamento emocional, que o organismo, depois de um certo tempo, ele começa a revidar, né? Fazendo com que a gente acorde para pensar o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Aí, por exemplo, a fadiga, a falta de concentração, irritabilidade, questões que ocorrem no cérebro, que vão denunciando esse tipo de mecanismo. A gente separou aqui algumas dicas. Por exemplo, o sono não é reparador, por mais que você durma cedo, não é reparador de jeito nenhum, porque você está ali com um monte de coisas na cabeça e na alma, não é isso? Tende no esgotamento emocional, esgotamento mental, na fadiga em excesso, a pessoa ter uma hipersonia, começar a ter noites mal dormidas, porque não é só o tempo de sono, é a qualidade do sono que faz com que a gente descanse, né? E também durante o dia, aquele cansaço, aquela vontade de dormir, cochilos no trabalho, aquelas coisas que parecem denunciar que o cérebro está assim quase que um pavio apagado, né, de tanto que já se consumiu. Então, esse é um sinal de que, de repente, a pessoa está num desgaste muito grande e precisa de outras coisas além do tempo de sono, né? Fazer, por exemplo, outras atividades que relaxem o corpo, que relaxem o cérebro, que ativem novas conexões neurais. E, claro, olhar para a fonte. Será que a pessoa está em um trabalho onde ela se desgasta muito? Por exemplo, profissionais da saúde, da educação, os nossos queridos professores, educadores. Tem pesquisas que indicam que determinada população de educadores, 25% podem sofrer com essa síndrome, que a gente chama de síndrome de Burnout, né, que o esgotamento emocional é parte dela. E aí também tem aquele caso, por exemplo, a pessoa é entusiasmada e animada, mas de repente ela até marca alguma coisa, estou trabalhando, vou sair com os amigos agora para a gente celebrar a semana do fim do ano. Aí vai chegando o dia, e aí vem 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a pessoa fala assim, eu saí, não, quero dormir. Isso é um sinal de esgotamento emocional? Então, é um engodo, né? Achar que só o dormir vai fazer com que a pessoa descanse, né? Talvez por esse cansaço, a pessoa começa a ter uma espécie de anedonia, ou seja, eu não sinto mais graça nas coisas, falta de prazer nas situações e, de repente, algo que poderia ser bastante prazeroso, como encontrar amigos, conversar, praticar uma atividade física, pode ser descartado isso por falta de energia. E a pessoa vai dormir como se fosse para recuperar energia, só que o sono é de péssima qualidade. No outro dia está cansado ainda, está de repente sem aquela força para produzir, até está lá no trabalho, 10, 12 horas, mas não produz, não rende, né? Eu vi uma reportagem esses dias no Japão, que é estimulado o cochilo depois do almoço para que as pessoas produzam com mais qualidade. Não é que o cochilo depois do almoço, a siesta, né, fosse um sinal de descaso ou de preguiça, mas sim de recuperar energia com qualidade. Essa história de dormir muito não é sinônimo de descanso. Não é sinônimo de descanso, né? Você falou de outras atividades neurais para que a pessoa possa reparar isso, para que a pessoa possa descansar. Aí, o que você sugere? Então, acho que tudo assim, o cérebro, como se a gente tivesse uma série de gavetas, né? A gente só utiliza normalmente uma.
ou duas, que é o trabalho, trabalho, trabalho e algumas outras questões burocráticas e o tempinho que sobra, às vezes a gente joga na família, né? Às vezes com péssima qualidade. Eu sugiro que a gente utilize todas as gavetas do nosso armário, vamos dizer assim, né? A questão com as artes, por exemplo, então né? Nutrir o cérebro com coisas, por exemplo, como cultura, arte, música. A questão da atividade física e contato com a natureza. Nós estamos aí, você deve ter entrevistado alguém ao longo desse ano sobre a carência de vitamina D, né? Porque a gente não vai mais ao sol. A gente mora num país tropical, a gente acha que sempre está quente, né? De fato. Mas a gente não tira aquele meia horinha de manhã ou no final da tarde para tomar um café no sol, tomar um pouco de sol. Sentar no quintal ali, fazer um café com o sol. Quem sabe também brincar, né? Nós somos seres lúdicos, né? Nós gostamos de brincadeiras. E às vezes é tão interessante como a brincadeira pode ativar o nosso cérebro naquela área que já foi da infância, que tudo era uma diversão. Então a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Estar com amigos, dedicar um tempo à afetividade, à sexualidade. Eu atendo muitas pessoas com pouca idade e que já apresentam problemas de interesse, de libido, interesse sexual, perda da qualidade nessa área da vida, é porque não tem tempo dedicado a essa área da vida. Acreditem, né? Jovens que trabalham ou estudam muito e estão muitas vezes consumindo álcool e outras drogas para suprir essa carência e que não buscam qualidade na vida afetiva, por exemplo. Tempo para pensar nisso, né? É preciso. E outra coisa é chorar demais e dores de cabeça. Isso também são sinais de esgotamento? São sinais importantes, né? Sinal, por exemplo, a parte física, né? Enxaqueca, dores de cabeça, sudorese, insônia. Também pode ser um outro quadro, né? De repente, o esgotamento provocando insônia, a pessoa não consegue dormir. A enxaqueca e a dor de cabeça pode ser um evento que já começa, um sinal que já começa a disparar esse esgotamento. Nós temos que tomar cuidado também com alguma questão importante. Por exemplo, muitas pessoas não estão preocupadas com anemia, se tem ou não problemas na tireoide, pode confundir. Esse é um diagnóstico diferencial. É bom procurar um médico para avaliar essas questões. Se não for detectado nada clínico, aí a gente já pode pensar nessa supressão do estresse no organismo. Ou seja, muita exposição ao estresse, causando esgotamento emocional, causando assim, a pessoa às vezes adorava o trabalho, mas chega no trabalho e já quer ir embora, não fica olhando o relógio o tempo inteiro para ver que horas que vai acabar tudo isso. Aquela pessoa que celebra a sexta-feira e domingo já fica triste. Detesta São sinais importantes para a gente pensar nesse esgotamento. É pensar e agir, não é, Wesley? Acho que a gente está na última semana aí, eu acho que querendo o melhor para 2017, então talvez seja um momento para a gente parar, pensar e refazer algumas coisinhas ali que não estão boas na nossa vida, né? Com certeza, eu acho que assim, é um tempo de reflexão, é um tempo que a gente já está com a bateria lá no fim, né? É importante quem pode, né? Quem tem a disponibilidade de descansar realmente, tirar um pouco de férias. Mas eu vi uma frasezinha hoje em dia que é interessante, como se fosse atribuída aos índios, né? Que nós somos loucos, né? A gente trabalha, sei lá, 40, 50 anos, dependendo agora, 49 anos para aposentar com algum nível de dignidade. O tempo inteiro, 12, 14 horas, estouramos a saúde, estouramos a vida para depois a gente aposentar e descansar. Mas aí a gente não tem mais saúde para descansar, nem para aproveitar. Seria melhor a gente distribuir as horas alegres, as horas de descanso ao longo da vida. E não esperar só o final de semana, não esperar só o final de ano e nem só a aposentadoria para fazer isso, né? Melhor cuidar da saúde. Bom recado pra gente. Wesley Nazaré, psicólogo, obrigada mais uma vez aqui no Manhã Total e a gente vai estar junto em 2017. Um abraço pro seu pai. Obrigado, tá lá assistindo a gente, com certeza. Um abraço pra ele, tá? Obrigado. Obrigada, viu, Wesley?